O homem, ele faz muitos planos, mas a resposta final ela vem do Senhor, mano. Esses dias eu e minha esposa a gente tava fazendo vários planos, mano, vários planos, mano. Vou fazer isso, financeiramente falando, tá? Tá. E cara, agora são 10 para as 9. Eu acordei disposto, 15 para as 5 da manhã, disposto com muitas aspas, né, cara? Acordei, aí fiz o café, fiz as coisas, pá. Quando eu fui sair pra trabalhar, cara, que eu liguei o carro não pegou. Hoje eu estou na condição de Uber e o carro não pegou, cara. Não tem como. Eu tinha duas escolhas. Ficar revoltado, mano, eu precisava do dinheiro hoje, cara. Eu precisava fazer esse dinheiro hoje. Hoje é sábado. Eu precisava fazer essa grana hoje, cara. Caraca, e agora, velho? E agora, mano? Pá! Ou só me tranquilizar, aceitar a condição que foi me imposta, não está no meu controle, aceitar e acreditar, ou seja, ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas crer. Acreditar que tudo vai acabar bem, mano. O mundo tá caindo. Eu vou fazer o que eu posso fazer, mas a situação me impediu. Tem algo maior aí, mano. O universo, ou como eu prefiro dizer, Deus, ele tem alguma coisa pra me falar nisso. Com isso. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso sair. Eu acordei cedo, eu fiz tudo que tava no meu controle. Mas quando eu fui ligar o carro não pegou. Parte elétrica. Falei com o eletricista só pode vir aqui na parte da tarde. Perdi o dia. Eu posso sentar, chorar, espernear, falar mal pra caraca da vida, reclamar. É clamando direto a bosta. Ou simplesmente aceitar, entrar em casa, fazer uma leitura, pensar, falar com Jesus, falar com esse Deus e entender que esse propósito de eu não ter ido trabalhar é muito maior do que eu ter ido trabalhar mesmo precisando e mesmo tendo que ir trabalhar. Tá ligado, mano? Porque às vezes a gente tá muito conectado e apegado ao fazer. Mas às vezes é pra gente não fazer. É louco, né, mano? E como é que tu entende um bagulho desse, velho? Tu precisa ir. As contas batem na porta, tá ligado? Tu precisa ir, tu precisa sair, tu precisa fazer. Tu faz tudo que tá no teu controle. Tu acorda cedo, tu faz as paradas, tu faz o teu café, tu faz o teu devocional, tu fala com Jesus. Pá! E quando tu vai... Não, mano, você não vai. E aí? E aí você precisa colocar a sua fé em ação, tirar ela do papel. É aí que mora, mano, o bagulho, tá ligado? Tá conseguindo pegar essa visão, mano? Porque não é só no fazer, é no entender o que tá acontecendo. É entender que é nessas situações que você... É o Eckhart Tolle falando a aceitação. É de você aceitar esse momento e extrair dele o melhor. Então, o que tá acontecendo aqui? É tentando entender o momento, ao invés de ficar reclamando. Conheço pessoas, cara, que vivem o dia inteiro reclamando. E eu era uma dessas pessoas. Eu reclamo, mas hoje quando eu me coloco num estado de reclamação, uma luz me acende aqui, mano. Parece que algo superior aqui, ó, fala, parou. Porque quando você clama algo, você quer esse algo. Você tá clamando, me dá essa bosta. É isso que tu clama, é isso que a gente clama. E fica reclamando. Me dá essa bosta. Aí vem a bosta. Aí quando a bosta vem, que a gente pediu, né? Deus, ele é fiel, ele vai cumprir. Ele vai te dar aquilo que você pede. Ele tá atento. Com os ouvidos assim, ó. E com as mãos estendidas para abençoar a gente. O que tu quer? Pede aí, porque eu vou te dar.
com fé. Pede com fé que eu vou te dar. Aí tu pede com fé. A bosta. Aí ele te dá. Tá ligado? Ao invés de... O que Deus quer falar com isso daqui? Opa, Jesus, fala comigo. Espírito Santo, o que tá acontecendo? Eu não tenho a resposta, acabou de acontecer. Mas a resposta vai vir. E eu vou compartilhar em vídeo. Mano, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quando uma cadeia, quando uma sequência de coisas ruins acontece, isso já aconteceu na minha vida várias vezes, mano. Várias. Quando uma sequência de coisas, e provavelmente aconteceu contigo, quando uma sequência de coisas ruins acontece, tem algo aqui, mano. E ela vai vindo, ela vai vindo, ela vai vindo. Só coisa ruim, mano. Puf! Mas pra tu chegar aqui, tu tem que entender esse processo aqui, ó. Tu tem que entender por que isso aqui tá acontecendo, pra tu chegar aqui, ó. E quando eu falo chegar aqui, não é pra tu ser o maioral, pra tu ser o bam, bam, bam. Não, pô. Quando eu falo chegar aqui, é a bênção te esperando. Aí precisa entender aqui, ó. Calma aí, o que tá acontecendo aqui, pô? Sou eu que tenho que crescer? Eu tenho que entender? Deus quer falar comigo? Fala comigo, sim. Eu tô aqui, eis-me aqui, pô. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem um amigo que esse não é muito de reclamar, pelo contrário, mano. O maluco vai lá e faz o que precisa ser feito, irmão. Faz o que precisa ser feito. Houve uma sequência de coisas ruins. Vou falar essa história pra finalizar o vídeo. Houve uma sequência de coisas ruins na vida dele. E numa conversa, de repente, se tu tá vendo esse vídeo, irmão, um abraço, não vou citar teu nome pra te preservar. Mas houve uma sequência de coisas ruins. E eu vou falar essas coisas ruins que aconteceram com ele. Ele é Uber, também está na condição de Uber. E o carro dele quebrou. Quando ele foi ver, era algo que ele não conseguia pagar no momento. E aí ele alugou um carro, como ele sempre faz. O carro deu ruim, ele vai e aluga um carro. Alugando um carro, o lucro dele diminui, porque ele tem que pagar o aluguel do carro, mas ele consegue ainda lucrar. O pequeno lucro é maior do que nada com o carro parado. Ele bate com o carro da locação. Mas, dessa vez, a única vez, ele fez o seguro da locadora. Por que será? Nem ele sabe explicar por que ele fez isso. Mas, enfim, ele pagou o seguro. Porque se ele não tivesse pago o seguro, ele ia ter que pagar o carro. E ele, sempre que aluga o carro, ele não pagava aquele seguro adicional. Mas agora ele pagou o seguro adicional. Opa! Depois que ele bateu com o carro, ele foi tentar alugar um outro carro. Tudo deu errado, mano. Ele não conseguiu alugar o carro. Aí ele entendeu. Opa, não é pra eu alugar o carro. Olha aí os sinais, ó. Ele poderia reclamar. Depois ele ficou um tempo... Parece que o cunhado dele foi viajar. Ele ficou um tempo... trabalhando com o carro do cunhado que deixou com ele durante uma semana. Quando o cunhado retornou, ele iria alugar outro carro. O que aconteceu? Ele torceu o pé e ficou com um tornozelo desse tamanho. Não pode trabalhar. Tornozelo desse tamanho é repouso. Luxou. E aí? E depois desse processo, ele pegou o dinheiro, foi consertar o carro, o problema do carro. Ele consertou o problema do carro. Quando ele estava rodando com o carro antes de trabalhar, apareceu outro problema no carro maior do que esse daqui. E aí eu falei pra ele assim, cara, de uma coisa é certa. Existe algo espiritual aí. Você precisa buscar, você precisa entender esse processo. E ele sabe que existe um processo espiritual porque ele se ligou, opa, não é pra eu alugar o carro. Pô, a segunda vez já bateu com o carro. Mas ao mesmo tempo ele estava buscando respostas na razão. Não, pô, o carro quebrou, por que quebrou? Porque o carro tá muito rodado já rodei muitos quilômetros na Uber. Não, pô, então já tava na hora de quebrar, tá ligado? Pô. Não, eu torci o pé porque, pô, dei mole, né? Fui subir num canteiro ali de grama molhada, eu escorreguei e torci o pé. Isso acontece. Não, mano. Existem processos na nossa vida aqui, ó, nesse plano aqui, ó, que é pra nos mostrar esse plano aqui.
Mas a gente precisa passar a ser aprovado com louvor, tá ligado? Nesse processo aqui. Eu fico olhando aqui pra eu ver, meu irmão. É nesse processo aqui pra tu chegar aqui, ó. Mas pra tu chegar aqui, você precisa entender esse processo. Se você não entender esse processo e for reprovado, você volta. E volta. E volta. E volta. E fica nesse loop aqui, ó. Quantas pessoas na vida você não conhece que tá nesse loop aqui, nunca consegue chegar aqui? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Sabe por quê? Tá assim, ó. Não consegue olhar pro lado, não consegue ser ele, não consegue olhar pra dentro. Principalmente olhar pro lado pra entender o que tá acontecendo, mas antes de tudo, olhar pra dentro. O que eu tenho que mudar aqui e aqui? Ou o que eu tô deixando de transbordar aqui pra eu poder chegar aqui? Tu pegou essa visão, mano? Deixa aqui nos comentários se tu pegou essa visão. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, mas essa reflexão que eu queria trazer pra você, esteja atento ao que tá acontecendo. Esteja atento. O que tá acontecendo? Pare de reclamar. Pare de ficar sendo reprovado. Aprende com esse processo. Evolua que você vai chegar aqui. E esse processo para chegar aqui, esse processo acontece em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. Tu sempre vai estar num processo aqui. Tu chegou aqui, mas existe um outro lado da tua vida lá, uma outra área da sua vida que tu ainda tá aqui ainda. É a parte financeira, é a parte emocional, é a parte sentimental, é a parte familiar, é a parte social, parte material, espiritual. Tá ligado, mano? É isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito, curta o vídeo pra trazer relevância e a gente se vê, mano, no próximo vídeo. Demorou? Se fez sentido, deixa o comentário aí. Tamo junto, grande abraço e é nóis.